Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz quinta-feira para você. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Que nós possamos nesse dia nos abrirmos ainda mais à ação do Espírito Santo em nós. Que nós possamos viver intensamente esses dias de Quaresma, para que nós celebremos com muito júbilo, convicção e transformação a nossa Páscoa que o Senhor adquiriu para todos nós. Eu convido você para juntos nós tomarmos o Evangelho do dia de hoje, que está em Lucas 16, 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles lá têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, mais uma vez nós vemos esta conversa de Jesus com os fariseus. Os fariseus eram aqueles que exigiam sempre o cumprimento da lei, aqueles que queriam sempre colocar Jesus, como se diz, de saia justa. Faziam perguntas para poder pegar
Jesus, fazer pegadinha e tipo assim dizer que Jesus ele não cumpria a lei. Eles, os fariseus, como muitos dizem nos dias de hoje, queriam sempre lacrar, não é? Queriam tirar a graça das pessoas como somente eles tivessem a razão de todas as coisas. Então, meu querido irmão, aqui Jesus conta para eles esta passagem, ele conta esta parábola, né? Parábola do pobre e do rico. Ele então mostra que havia dois homens. Um era muito rico, fazia festas todos os dias, havia ali muita regalia, né? E o outro era um homem humilde, um mendigo, que não tinha o que comer e que buscava comer aquilo que caía da mesa do rico. Aonde havia também que concorria com esse mendigo os cachorros, que ali comiam e também lambiam as suas feridas. Então, como aquela parábola foi se desenvolvendo, Jesus fala para eles que ambos morreram. E certa vez, o rico olhou e viu Lázaro. E Lázaro estava junto com Abraão. E ele estava ali, sendo bem cuidado, se regalando, enquanto que ele, o rico, encontrava-se lá entre as chamas. Ele então se aproxima e pergunta, diz para Abraão: Pai Abraão, pede que Lázaro traga aqui, pelo menos com a ponta dos seus dedos, molhe a minha língua, porque estou aqui em tormento. Não, não pode, porque a distância é grande, aqui não tem como passar de lá para cá e nem daqui para lá. Ah, então manda que um vá lá na casa dos meus pais, dos meus irmãos, e vá e fale para eles, senão eles vão vir parar aqui também. Jesus falou: não, se eles não escutam aqueles que estão vivos, será que eles não vão escutar aqueles que morreram? Amados irmãos, amadas irmãs, aqueles que tudo querem fazer nesta vida, aqueles que fazem tudo nessa vida, que não respeitam a palavra de Deus, que não respeitam as pessoas, que não respeitam a vida, tudo por interesse, ganância própria, irão parar lá naquele tormento, como Jesus conta na parábola. E ali não tem volta mais. Os bens, as riquezas, a prepotência, a arrogância, ali não terá jeito mais. É daí para o buraco, como se diz. Enquanto que o rico estava lá naquele tormento, o mendigo estava recebendo a recompensa daquilo que ele não teve aqui na terra, que ele não usou aqui na terra, mas que na glória foi contemplado. E assim mesmo, irmãos, aqui na terra, muitas vezes, em pouco tempo, as pessoas querem ter toda a recompensa necessária, viverem como se não houvesse amanhã. E enquanto que aqueles que são humildes, aqueles que se humilham, eles terão a eternidade para se regalar, para viver na graça, para viver na alegria, mas não é a alegria passageira, é a alegria eterna.
esse tempo, mais do que nenhum, ele serve para nós justamente meditarmos sobre a nossa caminhada. Eu tenho obedecido o Senhor ou eu tenho sido como aquele rico que quer fazer tudo que vem na telha? Talvez nós não tenhamos o dinheiro para fazer festa todo dia, mas nós queremos sempre ter uma vida de facilidade, dessa alegria, de bebedeiras e orgias e muitas outras coisas, o que nos levará para o fogo eterno. E nós, nesse tempo, refletimos então as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados os pacíficos. E essa é a nossa busca que deve ser incansável em viver as bem-aventuranças, viver a vontade do nosso Senhor, para estarmos cada dia mais próximos dele, para estarmos cada dia mais próximos da eternidade, para fugirmos cada vez mais das tormentas, para fugir cada vez mais do inferno, porque o Senhor deu a vida por nós. Ele pagou com o seu sangue para que nós tenhamos vida em abundância. Então, meus amados irmãos, amadas irmãs, nós temos conosco Jesus a nos ensinar. Hoje não é mais Moisés, hoje não é mais Elias, hoje é o próprio Deus, o próprio Senhor que está conosco. Permaneçamos, que nós tenhamos hoje, quinta-feira, um dia de encontro com o Senhor, um dia de adoração, dia de Eucaristia, dia de nós pararmos mais, lembrando a ceia, a Santa Ceia, a última ceia de Jesus com seus discípulos, participando do grande banquete da Eucaristia. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Desculpe minha garganta, minha voz, muita tosse, né? Mas a gente vai melhorar com a graça de Deus. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com as pessoas do seu grupo. E também deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. Deus te abençoe.